Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, a gente vai começar agora uma sequência de vídeos em que a gente vai falar um pouco sobre o controlador PID. Tá? O controlador PID é um controlador extremamente importante da teoria de controle, tá? Com inúmeras aplicações práticas. Então é muito importante que qualquer estudante de graduação ou de pós-graduação que esteja envolvido em algum processo em que haja necessidade de uma malha de controle, é importante que essa pessoa ela conheça um pouco de controle PID, porque certamente essa malha vai estar ali encapsulada. Então a gente vai começar a conversar aqui nesse primeiro vídeo um pouquinho sobre noções gerais do controlador PID, e nos outros vídeos a gente vai aprofundar alguns aspectos do controlador PID para a gente entender como é que a coisa funciona, tá? Então vamos lá, vamos ver o que está por trás desse controlador. Bom, então a gente vai fazer aqui nesse primeiro vídeo apenas algumas noções gerais do controlador PID, explicar basicamente qual é a estrutura matemática dele, o que cada um dos termos faz, algumas questões de implementação prática que são importantes, e aí nos outros vídeos a gente vai falar alguns aspectos um pouco mais aprofundados do controlador PID, inclusive o seu projeto, tá? Bom, pessoal, o controlador PID é mesmo um paradigma na teoria de controle, tá? Os primeiros estudos envolvendo ali o controlador PID, eles datam ali do final do século XIX, início do século XX, tá? Então, realmente, desde então, um controlador que vem sendo muito utilizado. É bem seguro dizer que hoje 80%, pelo menos, ou mais, das malhas de controle que a gente tem à disposição hoje, elas têm alguma forma do controlador PID implementada, tá? E isso se deve, sobretudo, por várias características que esse controlador tem, tanto do ponto de vista de dinâmica, de como que ele consegue ali atuar nas várias vertentes dinâmicas da malha fechada, assim como a versatilidade que a gente tem para a escolha dos parâmetros, enfim. Então, um controlador que é extremamente importante que um estudante de graduação ou de pós-graduação, independente de que área que ele esteja envolvido, desde que haja aí alguma correlação, alguma aplicação em que sistemas de controle esteja presente, né, ele conheça a respeito do controlador PID. Tá? Bom, o controlador PID ele tem um formato geral formado por 3 termos, cada um desses termos agindo de uma determinada forma na malha fechada do sistema. Tá? Então, o controlador PID ele tem esse formato matemático colocado aí na equação 1, tá? Em que eu tenho G de C de S, aqui já está com a transformada de Laplace, tá? Kp mais Ki sobre S mais KdS, ou um outro formato alternativo muito utilizado pelo pessoal de processos, né, sobretudo processos químicos, Gc de S é igual a Kp, que multiplica tudo isso. 1 mais 1 sobre TIS mais TdS. Aqui o Kp, o Ki e o Kd são os ganhos proporcional, integral e derivativo, a gente vai falar deles daqui a pouco. E, na segunda forma, a gente tem o Kp, continua sendo ganho proporcional, só que a gente tem o Ti, que é o tempo integral, e o Td, o tempo derivativo. Tá? São duas formas diferentes de escrever o controlador PID, equivalentes, naturalmente os valores, para cada um dos casos, eles mudam, né? Mas as duas formas elas são equivalentes do ponto de vista da ação do controlador PID. E a gente vai analisar uma malha fechada como essa, tá? A malha fechada clássica de sistemas de controle, em que eu tenho uma planta G de S, um controlador GC de S, atuando sobre o sinal de erro, E de S, e enviando para a planta um comando, uma variável manipulada, um sinal de controle U de S. Tá? Então, este controlador ele atua sobre o erro do sistema, E de T, por meio de 3 ações distintas, cada uma delas com um objetivo muito claro na hora que a gente faz o projeto. Vamos falar de cada uma delas e vamos ver as particularidades, tá? Bom, a ação proporcional ela é basicamente um ganho multiplicado pelo erro do sinal. Ou seja, a variável de controle que vai ser enviada para a planta ela é o erro, E de T, no tempo atual, multiplicada por um ganho, que é o ganho proporcional. Tá? Obviamente, quanto maior o erro que tiver apurado na malha naquele instante, maior vai ser a ação de controle, porque essa ação vai estar multiplicada por um ganho. Tá? Então, a ação proporcional, o efeito principal dela é analisar como que o erro está neste instante e tomar uma ação instantânea sobre esse erro. Então, a ação proporcional ela vai ter um efeito bastante intermediário ali em 2 vertentes muito importantes do sistema de controle. Ele vai atuar tanto na velocidade de convergência do sistema, na velocidade de resposta, quanto no erro estado estacionário. Tá? Naturalmente, a depender do sistema, ao você tentar elevar a velocidade do sistema, você reduz a sua precisão, ou seja, o seu erro estado estacionário da malha aumenta, e vice-versa. Tá? Então,
a ação proporcional, ela é a primeira, mais básica, mais rudimentar que é usada na teoria de controle, mas ela já consegue ali fazer um compromisso, pelo menos, entre velocidade de resposta e erro estacionário. A questão aqui é que o ganho proporcional, ou ação proporcional, ela pode causar redução nas margens de estabilidade. Ou seja, a depender da estrutura do sistema, aumentar demais o ganho proporcional pode tornar o sistema mais oscilatório, menos amortecido e mais próximo de uma possível instabilidade. Tá? Então, uma malha de controle apenas proporcional aumentando demais o ganho, ela acaba tendo efeitos colaterais que não são desejados. Tá? A segunda ação do controlador PID é o que a gente chama de ação integral, que é basicamente aquele termo KI sobre S. Então, eu tenho um ganho multiplicado por 1 sobre S, e da nossa análise lá de transformada de Laplace, a gente sabe que a transformada inversa de 1 sobre S é exatamente a integral da função a qual aquilo está aplicado. Então, a ação integral, ela basicamente, ao longo do processo de controle, ela vai tomando uma integral do erro apurado. Erro esse que é naturalmente a referência menos o sinal que eu tenho na saída do sistema naquele momento. Quanto maior for a história passada deste erro, ou seja, quanto mais erro estiver acumulando ao longo do tempo, maior vai ser a ação integral sobre o comando do sistema, sobre o comando de controle que eu vou dar. Tá? Então, a ação ela opera basicamente sobre a integral do erro do sinal de erro e ela atua sobre erros remanescentes de períodos anteriores. Note, se eu tenho um controlador proporcional junto com o controlador integral, o que vai acontecer? O controlador proporcional ele não vai conseguir, para muitos casos, zerar o erro estacionário. Isso indica que vai haver erros que o controlador proporcional não vai ser capaz de corrigir, eles vão ficando para trás. A ação integral ela entra aqui exatamente para ir pegando esses erros que vão ficando para trás ao longo do tempo, integrando isso e proporcionando uma ação de controle que visa exatamente a reduzir esse erro histórico que está armazenado no sistema. Então, a ação de controle integral ela é muito interessante porque ela visa corrigir erros persistentes, erros não corrigidos, erros que ficaram a corrigir pela parte proporcional, por exemplo, e que estão ali acumuladas. Então, a ação integral ela é tão mais intensa quanto mais erro tiver acumulado ao longo da história. E a gente pode ver a ação integral, portanto, como aquela ação que olha para a malha de controle do instante atual para trás. Ela sempre tem aquela visão de o que foi sendo acumulado ao longo do tempo. Tá? E a principal função da ação integral é corrigir esses erros persistentes e, portanto, tentar reduzir o erro em estado estacionário. Então, a principal função ali da ação integral é melhorar a precisão do seu sistema, reduzir os erros em estado estacionário, tá? Tentando, se possível, zerar esses erros. Só que como a ação integral ela é uma ação que ela olha para o sistema, para toda a história do sistema desde que ele começou, isso acaba fazendo com que a malha de controle como um todo fique mais lenta. Então, a ação integral, apesar dela ser muito importante do ponto de vista de zerar erro estacionário, né, de fazer com que o seu sistema seja mais preciso em relação à referência, a ação integral tende a deixar a sua malha de controle, no geral, mais lenta. Tá? Então, uma composição ali entre controlador proporcional e controlador integral. Naturalmente, o controlador integral vai ficar por conta de zerar esses erros persistentes que estão na malha e você vai ter que atuar na ação proporcional para tentar acelerar a resposta do sistema, tomando cuidado ali para que a sua malha fechada fique estável, obviamente. Tá? Então, esse é um principal efeito colateral da ação integral, reduzir a velocidade da malha, reduzir a velocidade de convergência do sistema em malha fechada. Tá? Já a ação derivativa, que é o terceiro termo, né, ela tem o seguinte efeito. Eu tenho um ganho, que a gente chama de ganho derivativo, que ele multiplica a derivada do erro. A derivada do erro ela vai dar basicamente para a gente uma tendência de crescimento ou de decrescimento desse erro. Note, se eu estou no instante atual e tomo uma derivada deste erro no instante atual, eu estou tentando extrapolar, estimar para onde possivelmente este erro vai no futuro. Ou seja, eu estou tomando uma ação de controle agora, visando a possivelmente o que pode vir a acontecer com esse erro. E eu faço isso por meio da derivada. Então, a derivada ela é muitas vezes vista como uma espécie de predição do erro de controle.
Tomando a derivada do erro, eu estou basicamente tentando acertar a direção, pelo menos, para onde que esse erro está indo. Muitas vezes até a magnitude dele. E uma vez que eu estou tomando uma ação de controle derivativa, que ela pega essa tendência de crescimento e introduz um sinal de controle nesse instante, visando a contrabalancear essa tendência, se for uma tendência de crescimento do erro, por exemplo, eu vou introduzir uma lei de controle derivativa que tende a reduzir essa tendência, de forma que o erro vá convergindo para o valor que eu quero, e não extrapolando para valores muito altos. Então, a ação derivativa, ela atua sobre essa tendência e ela pode ser vista como uma correção sobre a história futura do erro. Ou seja, eu tento adivinhar, entre aspas, obviamente, o que vai acontecer com o erro no futuro, por meio de uma tendência de crescimento ou de decrescimento, e eu vou usar a ação derivativa para atuar sobre essa tendência, fazendo com que o erro convirja para zero o mais rapidamente possível. Tá? Note que a ação derivativa tem uma influência muito grande na resposta transitória, então ela acelera muito a resposta transitória. Se essa ação derivativa ela for bem projetada, ela torna a malha de controle muito mais rápida. Mas isso tem um efeito colateral. Como eu estou fazendo uma derivada do sinal, se o sinal de erro ele estiver sujeito a variações muito bruscas, como, por exemplo, um sinal muito ruidoso e tal, ao tomar a derivada desse sinal ruidoso, essa derivada ela pode me indicar uma ação errônea, uma ação enganosa. Porque, na verdade, eu teria que atuar sobre a ação média do sinal, a variação média do sinal de erro, e eu estou variando, eu estou aplicando a derivada sobre a variação do ruído no qual esse erro está imerso. Então, a ação derivativa, apesar dela ser muito interessante para aumentar a velocidade de resposta do sistema, ela é, por outro lado, perigosa em casos que, naturalmente, eu tenho uma variação muito brusca do sinal de controle, em casos que eu tenho ruído, enfim. Então, dá para observar que essas três ações, cada uma joga numa parte do erro. A ação proporcional está ali mais ou menos no meio termo entre correção de erro estacionário e resposta, velocidade de resposta. A ação integral ela é basicamente uma ação que visa reduzir o erro estacionário, mas deixando, por causa disso, como ele atua, o sistema mais lento em malha fechada. E a ação derivativa ela vem, por outro lado, tentando acelerar a resposta do sistema de controle por meio de apurar essa tendência de evolução do erro, mas, por outro lado, isso pode ser perigoso se a gente tem ruído na malha. Então, a gente tem que analisar muito bem essas três ações, em que cenário que a gente vai colocar essas três ações, para que o sistema de controle como um todo funcione de forma satisfatória. Tá? Bom, se a gente der uma olhada, me permita voltar, por gentileza, na forma geral do controlador PID, naquela primeira expressão ali, a gente vai observar que esse controlador ele não é próprio. Na sua forma básica, formato geral, teórico, em que eu tenho o termo proporcional, o termo integral e o termo derivativo, esse controlador ele tem dois zeros e um polo na origem e dois zeros a posicionar. Tá? Naturalmente, esse controlador ele não é um controlador próprio. Ele precisa ter o mesmo número de polos e número de zeros no mínimo para a gente conseguir implementar ele na prática. E a razão para que esse controlador, no seu formato ideal, ele não seja implementável, é exatamente o termo derivativo. Então, o termo derivativo, esse KDS, naturalmente, as derivadas, elas não são implementáveis nesse formato em que está colocado aqui. Por exemplo, aqui no caso do derivativo, eu tenho um polo, um zero e não tenho nenhum polo. Então, a razão deste controlador nesse formato ele não poder ser implementado desta forma é por causa do termo derivativo. Por causa disso, os controladores PIDs comerciais que a gente consegue comprar, enfim, eles têm uma correção para esse termo derivativo, exatamente para tornar o controlador PID como um todo implementável, fazendo surgir um polo adicional nesse controlador para que eu tenha dois zeros, que eu preciso projetar, um polo na origem, que é o polo do integrador, e um polo adicional para fazer com que o derivativo seja implementável. Então, é exatamente isso que a gente está colocando aqui. Apesar de muito difundido, o controlador PID, neste formato, ele tem questão de implementação prática. E aí, a gente precisa verificar como fazer essa modificação da lei derivativa exatamente para que o controlador como um todo seja implementável. A solução que a maior parte dos controladores PID comerciais adotam é
reescrever o termo derivativo dessa forma aí, tá? Que a gente está na equação 4, né? Então, GC derivativo, ou seja, apenas a parte derivativa, é o TD, tempo derivativo vezes S, sobre 1 mais um gama TD vezes o S. O TD é o tempo derivativo que a gente projeta. E o gama é um valor que a gente escolhe no controlador, menor que 0,1 pelo menos, tá? Para criar um polo adicional bem longe de onde o controlador PID está atuando, ou seja, de onde que os dois zeros e o polo na origem do controlador estão atuando ali na malha para fazer com que o sistema de controle funcione, tá? Fazendo com que eu tenha um polo adicional bem distante dos polos e zeros da malha, planta, controlador PID, tornando esse controlador implementável. Tá? Então, praticamente todo controlador PID que a gente adquire, ele tem essa opção para você escolher esse valor de gama aí, tá? Bom, essa aqui foi uma introdução muito rápida a respeito do controlador PID. A gente basicamente só falou das 3 leis, só falou das 3 ações desse controlador, qual que é a sua expressão e como que a gente faz para implementar. Compreender essas 3 ações é muito importante, porque é muito comum que as pessoas vão projetar o controlador PID sem sequer saber o que cada uma das coisas faz. Né? E usando softwares para calcular o controlador de qualquer jeito, sem saber o que cada coisa está fazendo. Então, antes da gente imergir um pouco mais a fundo no controlador PID, é muito importante que você compreenda muito claramente o que cada uma das ações faz, porque isso vai te dar os insights para poder escolher qual estrutura de controle que você vai usar, se vai ser um P, se vai ser um PI, se vai ser um PID, se vai ser um PD, tá? E poder escolher essas ações de acordo com o que o seu sistema precisa de fato, sem precisar, por exemplo, se você está num cenário ruidoso, será que vale a pena colocar um derivativo? Se você está num cenário que eventualmente o erro estacionário não seja uma grande demanda para você, você aceita ali algum erro estacionário, será que vale a pena colocar um integrador porque ele vai deixar sua malha mais lenta? Então são questões que você precisa analisar na hora de fazer o seu projeto. Nos próximos vídeos a gente vai continuar falando um pouco sobre o controlador PID, vamos aprofundar um pouco alguns detalhes e aí a gente vai ver como que a gente faz o projeto, sintonia, autossintonia desse cara, tá bom? Por enquanto a gente fica por aqui. Valeu pela atenção, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.